dones del ministerio Eles anularam o dom dos y ministérios solo se enfocaron en el ministerio pastoral e ficaram focados no ministério pastoral y en el ministerio de la enseñanza. e no ministério de ensino. Y se privaron de recibir bendición a través de los otros E ministerios. se privaram de receber bênção através dos outros El ministérios. ministerio apostólico fue resistido O ministério apostólico foi sendo resistido, porque hubo una posición teológica donde decían que a la muerte de Juan terminaron los apóstoles. porque havia uma posição teológica que quando João Batista morreu, ali acabou os apóstolos. No Juan el João. Bautista. João apóstolo. Es verdad que a la muerte de Juan murieron los apóstoles del Cordero. É verdade que quando João morreu, ele foi o último apóstolo do Cordeiro. Pero los apóstoles de la iglesia todavía están. Mas os apóstolos da igreja continuam. Porque Corintio habla y él puso primeramente en la iglesia. Ele colocou primeiramente na igreja. Y la palabra primeramente viene del griego protón, E primeiramente vem do grego proton, que es primero en importancia, que é a primeiro de importância, sin faltarle respeto a los otros ministerios. sem faltar respeito aos outros ministérios. Lo primero que Dios le dio a la iglesia fue O apóstoles. primeiro que Deus deu à igreja foi apóstolos. Claro que no vamos a comparar los apóstoles ni con Jesús, ni con la palabra, ni con los ángeles. Não vamos comparar os apóstolos com Jesus e nem com os anjos. Pero en el rango de la humanidad, lo primero que Dios le dio a la iglesia fueron apóstoles. E no ranking da humanidade, o primeiro que Deus deu à igreja foi apóstolo. Y el apóstol es un enviado. E apóstolo é um enviado. Entonces, hay dos tipos de apóstoles. Há dois tipos de apóstolos. Los apóstoles del Cordero, Os apóstolos do Cordeiro, que fueron 12 y uno falló. que foram 12 e um falhou. Judas, Judas, que fue sustituido por Matías. que foi substituído por Matias. Y a la muerte de Juan, desaparecieron los apóstoles del Cordero. E na morte de João, os apóstolos do Cordeiro desapareceram. Son insustituibles. Eles são insubstituíveis. Tienen las marcas de haber visto a Jesús, Eles têm a marca de ter visto Jesus, de ver cómo caminaron con Jesús, de ver e caminharam com Jesus, de ver cómo murió Jesús y resucitó de también. ver Jesus morrer e ressuscitar. Pero los apóstoles de la iglesia están para edificar la iglesia. Mas os apóstolos da igreja estão para edificar a igreja. Porque es Jesús que después de su resurrección Porque esse Jesus que depois da sua ressurreição coloca los dones ministeriales coloca os dons para ministeriais edificar a su cuerpo. para edificar o seu corpo. Porque dice, Él mismo constituyó Porque diz, ele mesmo y constituiu. hace en forma plural a unos apóstoles. E fala em forma plural a apóstolos. ¿Cuál es la función del apóstol? Qual é a função dos apóstolos? Colocar la base de un cimiento. Colocar o fundamento, o cimento, a base. El problema del apostolado hoy O problema do apostolado hoje es que algunos se colocaron ellos mismos. é que alguns se colocaram neles mesmos Y títulos. esos apóstoles están siendo probados. E esses apóstolos estão sendo provados. Y Apocalipsis dice que fueron probados y no fueron hallados. E Apocalipse diz que eles foram provados e não foram danados. Pero hay apóstoles verdaderos, E não foram aprovados, mas são apóstolos verdadeiros sí, para edificar a la iglesia. para edificar a igreja. Entonces, la unción que usted reconozca A unção que você reconhece es la unción que te va a bendecir. é a unção que vai te abençoar. Si usted rechaza la gracia apostólica, Se você rejeita a graça se apostólica, priva de recibir la bendición del você apóstol. se priva de receber uma bênção de apóstolo. Si usted rechaza la unción del profeta, Se você rejeita a unção de profeta, se priva de recibir la bendición del profeta. você se priva de receber a bênção do profeta. Si usted le regala un vaso de agua a un profeta, ya tiene recompensa. Se você der um copo de água a um profeta, você já tem recompensa. Entonces, aquí lo importante es el nivel de reconocimiento. Então o importante é o nível de reconhecimento. Y hay apóstoles locales y hay apóstoles globales. E há apóstolos locais e apóstolos globais. ¿Cuánto estaban entendiendo?
Yo estuve predicando hace poco en Estados Unidos Eu tive há pouco pregando nos Estados Unidos y había varios ministros sentados en la mesa e havia vários ministros sentados na mesa y había unos pastores fundamentales e havia dois pastores fundamentais que rechazaban la gracia apostólica que rejeitavam a graça apostólica. y estaban centrados en que ya no existen apóstoles. Eles tinham certeza que não existia mais apóstolo. Pero Efesios dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe, Mas a Bíblia diz até que chegamos à unidade da fé, hasta que lleguemos al nivel de Cristo. até que chegamos ao nível de Cristo. Yo pregunto, ¿hemos llegado al nivel de Cristo? Eu pergunto, já temos chegado ao nível de Cristo? Claro que no. Claro que não. Entonces ellos defendían una posición porque hablaban desde su perspectiva pastoral. Eles defendiam sua posição porque falavam da sua ótica pastoral. Entonces aquí Dios me dijo, tienes que escribir un libro. Então Deus me falou, você tem que escrever um livro. Y yo le dije, ¿cómo le voy a poner a ese libro el título? E como eu perguntei, como eu coloco o título? Toda verdad es paralela. Toda verdade é paralela. Una verdad corre al lado de otra verdad aunque nunca se junte. Uma verdade corre no lado de outra verdade, mesmo que nunca se junte. Porque cuando usted escucha a un evangelista, Porque quando você escuta o evangelista, él te va a hablar desde su posición. ele vai falar da sua posição. Él te va a hablar de que Cristo salva, Ele vai falar que Cristo salva, Cristo sana que Cristo cura y Cristo viene. e que Cristo vem. Y esa es la posición de él. E essa é a posição dele. Y va a rechazar al maestro. E ele vai rejeitar o mestre. El maestro te va a hablar desde su perspectiva. O mestre vai falar na sua El maestro te va a perspectiva. hablar desde la teología profunda, O mestre vai falar da teologia profunda, del conocimiento de la palabra, do conhecimento da de palavra, las raíces del griego, del hebreo, da raiz do grego e do hebreu, porque esa es su carga porque essa é a sua y carga su asignación. e a sua marca. Pero ¿cuál es la verdad del pastor? Qual é a verdade do pastor? De cuidar al rebaño, De cuidar do de rebanho, exhortar, de liberar, de cuidar, de de cuidar, de proteger, proteger, porque él va a hablar desde su porque ele vai funcionamiento. falar da sua função. Mientras el pastor está pensando en cuidar las ovejas, O pastor está pensando em cuidar das ovelhas, el apóstol está pensando en sacar las ovejas y llevarlas a un lugar donde Cristo no ha sido anunciado. e o apóstolo está pensando em pegar as ovelhas e enviar até onde Cristo quer que elas El pastor anunciem. quiere llenar la iglesia para cuidarlo y presentárselo al Señor O Jesús. pastor quer encher a igreja e cuidar dela para apresentar Jesus. Pero el apóstol quiere vaciar la iglesia para enviarlo al terreno donde E Cristo. o apóstolo quer esvaziar a igreja para enviar as pessoas. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿El pastor que está hablando desde su posición o el apóstol que está hablando desde su E posición? quem tem a verdade? O pastor falando na sua posição ou o apóstolo falando na sua posição? Entonces, ambos tienen una verdad. Ambos têm uma verdade. Aunque no se junte, Mesmo que não se junte, ellos tienen verdades paralelas. elas têm verdades que andam juntas. Ahora, si usted mira al profeta, Agora, se você olhar o profeta está en el aire, o profeta está no ar, porque él vive el mundo de las visiones, porque ele anda no mundo das de los visões, sueños, dos sonhos, de las revelaciones. das revelações. Y entonces cuando habla desde esa verdad. Então, quando ele fala dessa El que verdade. está escuchando dice, tienes que poner los pies en la tierra. E quem está escutando diz que ele precisa colocar o pé na terra. Este está loco. Ele está louco. No, es que él está hablando desde su posición. Não, é que ele está falando na sua posição. Entonces el profeta te va a hablar del ayuno, O profeta vai falar de de jejum, la vigilia, de vigília, de la intimidad con Dios, da intimidade com Deus, porque es su llamado. porque é o seu chamado. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, ¿cuál es la discusión entre el maestro y el evangelista? E qual é a discussão entre mestre e El evangelista? evangelista escucha al maestro O evangelista escuta o mestre y dice, está muerto. e diz, ele está morto. Y hasta citan los textos bíblicos. E assim está no texto do La livro. letra mata. A letra mata, Pero el maestro también critica al evangelista. mas o mestre também critica o evangelista. Dice, pues ese sermón está fuera de contexto. E diz, esse sermão está fora do contexto. Tiene pie pero no tiene cabeza. Ele tem pé, mas não tem cabeça. Pero es que cada uno está hablando desde su Mas é que cada posición. está falando da sua posição. Imagínense un evangelista siendo pastor. Imagina o evangelista sendo pastor. Él va a colocar el nombre Ministerio Evangelístico a las Naciones. Ele vai botar o nome Ministério Evangelístico às Nações.
Pero usted mira la iglesia que es pastoreada por un maestro. Mas a igreja é pastoreada por um mestre. Este va a poner Escuela Bíblica Internacional. Vai botar a escola bíblica Porque está internacional. hablando de entrenar y enseñar a Ela está nosotros. falando de treinar e ensinar pessoas. Pero un pastor te va a poner un título pastoral. O pastor vai colocar um título pastoral. Iglesia Jehová es mi pastor. Igreja de Deus é meu pastor. Y así sucesivamente. E assim será. Pero si nosotros entendiésemos que somos miembros de un cuerpo, Se nós entendêssemos que somos membros de um corpo, el ojo no puede hacer la función del pie o olho não pode fazer a função do pé y el pie no puede hacer la función del ojo. e o pé não pode fazer a função do olho. Imagínense el ojo soportando el peso de todo el cuerpo, Imagine o olho suportando o peso de todo o corpo, pero el ojo necesita los pies mas o olho precisa dos pés y los pies necesitan al ojo. e o pé precisa do olho. Entonces nosotros somos miembros en particular de un cuerpo Nós somos membros particulares de um corpo, donde tenemos una cabeza onde temos uma cabeça, que es Cristo Jesús. que é Cristo Jesus. Entonces nosotros, como los miembros del cuerpo, estamos concertados, unidos por la coyuntura. E nós, como membro do corpo, estamos conectados, unidos debaixo de uma cobertura. De la coyuntura. Das conexões dos nervos, ligamentos, Y nos vamos ayudando mutuamente para ese crecimiento. e vamos nos ajudando mutuamente para esse crescimento. Entonces, ¿cómo evitamos las discusiones? E então, como evitamos as discussões? Reconociendo la gracia que tiene el otro. Reconhecendo a graça que o outro tem Y no competimos. e não competindo. Porque, ¿cuál fue la amonestación de Pablo en la iglesia de Corinto? Qual foi o cômodo de Paulo sobre a igreja de Coríntios? Esa carta obedece más que a un elogio, a un regaño. La carta Essa carta obedece más a una amonestación que a algo bueno, porque ellos estaban en desorden. Ele então, em vez de ser algo bom, ele estava chamando a atenção porque havia uma desordem em Coríntios, Porque ellos estaban divididos. porque eles estavam divididos. Porque algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, Porque uns diziam, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, soy de Pablo. eu sou de Paulo. Entonces estaban divididos. Estavam divididos. Era una iglesia poderosa en los dones, Era uma igreja poderosa nos dons, pero era inmadura en los frutos. mas era imatura nos frutos. Porque los dones es lo que yo hago para el Señor, Porque os dons é o que eu faço para o Senhor. pero los frutos es lo que yo soy para el Señor. O fruto é o que eu sou para o Senhor. Los dones yo bendigo a la gente, Com dons eu abençoo as pero pessoas, con el fruto yo me edifico para con Dios. mas com o fruto eu me edifico para com Deus. Entonces es una iglesia poderosa. Era uma igreja En poderosa. los dones hablaban en lenguas, Eles tinham dons e falavam em línguas, profetizaban, profetizavam, pero en madurez eran pequeñitos. mas em maturidade eles eram pequenos. Entonces Pablo tiene que amonestarlos. Então Paulo tem que chamar a atenção deles. Pedro también escribe y dice, Pedro também escreveu e falou: si alguno habla, se alguém não fala, hable conforme a las palabras de Dios. se alguém falar, fale conforme a palavra de Si Deus. alguno ministra, Se alguém ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ministra conforme o poder que Deus dá. Entonces usted como miembro de este cuerpo, Você, como membro desse corpo, usted tiene que reconocer cuál es su don predominante. você tem que reconhecer qual é o seu dom predominante. Joyce Meyer, una predicadora americana, maestra, Joyce A Meyer, Joyce Meyer, uma ministrante americana, ella es maestra, ela é mestre. y ella escribe en un libro Ela escreveu um livro que el don te da a conocer tu llamado. que o dom te faz conhecer o seu chamado. Por ejemplo, si una persona llega aquí por primera vez, Se uma pessoa chega aqui pela primeira vez, ¿cómo identificamos cuál es su llamado? como identificamos qual é o seu chamado? Después de la reunión, Depois da reunião, él va y sube a la tarima para buscar los instrumentos musicales ele vai e sobe para organizar os instrumentos y pregunta. e pergunta sobre isso. Entonces, el don
ya está demostrando su llamado, que va a ser un ministro de alabanza. Então o dom está mostrando seu chamado, que é ministro de louvor. Hay otros que van a interesarse por los niños, Há outros que vão se interessar pelas crianças, van a ser maestros de escuela dominical. mestre de escola de crianças. Pero el que es intercesor en el orden profético E o intercessor, se va a interesar por los cultos de oración. ele vai se interessar por cultos de oração. Y tú lo vas a ver ahí en los ayunos. E você vai ver ele em jejum ali. Pero el que es evangelista Quem é evangelista, estará pendiente a ver cuándo van a salir a evangelizar. ele quer saber quando que vai sair evangelizar. Porque el don lo impulsa a querer ganar almas. Porque o dom lhe impulsiona a ganhar alma. Pero el que tiene el corazón de pastor Quem tem coração de pastor, está mirando a ver quién está ausente para visitarle, ele está olhando quem está ausente para buscarlo, para buscá-lo, para llamarlo, para chamá-lo, porque tiene una carga pastoral. porque tem uma carga pastoral. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces somos miembros del cuerpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Y si nosotros entendemos ese principio Se nós entendemos esse y princípio llegamos a reconocernos entre nosotros mismos, e chegamos a reconhecer entre nós mesmos, vamos a ser bendecidos nós seremos abençoados grandemente. grandemente. Miren, en una iglesia es muy importante los colaboradores. Numa igreja é muito importante aqueles que trabalham. Los colaboradores son fundamentales. Os colaboradores são fundamentais. De aquellos que ministran el sonido, Daqueles que cuidam do som, el que está encargado de las redes sociales. está encarregado da rede social. Por ejemplo, lo de las redes sociales yo lo comparo hoy en día como los epafroditos. A rede social eu comparo aos epafroditos. Eran mensajeros. Antes no existía Messenger ni WhatsApp. Antes não existia mensagem, WhatsApp nem Pero internet. Epafrodito llevaba las cartas del apóstol Pablo Eles levavam a carta do apóstolo Paulo para que sean leídas en todas las iglesias. para que fosse lida em todas as igrejas. Había dos formas de pastoreo. Havia duas formas de pastoreio. A la forma de Jesús, A forma de Jesus, que era un pastoreo a través de la convivencia. que era pastoreio através de convivência. Jesús convivía con ellos. Jesus convivia com eles. Pero había otro tipo de pastoreo. E havia outro tipo de pastoreio. A la manera de Pablo, Da maneira de Paulo, era a través de la revelación. era através da revelação. Porque Pablo no podía estar presente en todas las iglesias que había fundado. Porque Paulo não podia estar presente nas igrejas que tinha fundado. Pero él ministraba a través de las cartas. Mas ele ministrava através das Y cartas. sus cartas eran leídas. E suas cartas eram lidas. La carta que le escribió a los colosenses, A carta que ele escreveu a Colossenses, una vez leída, tenía que ser pasada a la iglesia de la Odisea. depois de lida, tinha que ser passada para a igreja de Y Laodiceia. la carta que se leía en la Odisea tenía que leerse en Colosas. E a carta que foi lida em Laodiceia agora é lida em Colossos. Entonces ellos eran pastoreados en la distancia por medio de la revelación. Eles eram pastoreados à distância por meio da revelação. ¿Cuánto están entendiendo? Estamos aquí todavía. Ok. Entonces,